Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro documentário do canal Léo Esportes. O nosso documentário de hoje vamos tratar sobre o Campeonato Brasileiro de 1999. Todas as polêmicas aí envolvendo a documentação, adulteração de documento do Sandro Hiroshi, atacante do São Paulo, o imbróglio aí envolvendo a contratação do São Paulo diante do Rio Branco de Americana e o Tocantinópolis, clube que revelou o atleta, percas de ponto no Campeonato Brasileiro, envolvimento com os clubes do rebaixamento. Então vamos tratar aí desses assuntos polêmicos para a gente poder relembrar de uma maneira mais fácil e mais resumida, para que você possa entender o que foi que aconteceu no principal campeonato nacional de 1999. Então vamos para o documentário. Para entender um pouco do que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1999, temos que começar a entender um pouco da história do jogador Sandro Hiroshi. Então vamos aí para um vídeo resumindo um pouco da trajetória desse jogador que foi naquele ano contratado para disputar o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. Sandro Hiroshi Parreão nasce em 1979, mais especificamente no dia 19 de novembro de 1979, na cidade de Araguaína, no estado do Tocantins, e é registrado um dia depois no cartório da cidade. Em 1994, o jogador obtém, junto à Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, uma identidade com a data de nascimento adulterada de 19 de novembro de 1979 para 19 de novembro de 1980, ou seja, com um ano a mais. Um ano mais novo, ele fica aí, o gato Sandro Hiroshi. Em agosto de 1994, depois de defender o Tocantinópolis, o jogador faz teste no Rio Branco de São Paulo e acaba aprovado e tem seu primeiro registro na Federação Paulista de Futebol. Em 1997, disputa pela seleção brasileira o Sul-Americano Sub-17 no Paraguai, já com o ano de nascimento alterado para 1980, ano limite para participação no torneio. Em junho de 1999, depois de ser eleito a maior revelação do Campeonato Paulista, é contratado pelo São Paulo, que paga 2,5 milhões de reais pelo seu passe junto ao Rio Branco de São Paulo.
Em julho de 99, a CBF reconhece que a data de nascimento do jogador nos seus registros do Rio Branco e do São Paulo estava adulterada, mas mesmo assim autoriza a escalação de Hiroshi. Em agosto de 1999, o São Paulo goleia o Botafogo do Rio por 6-1 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, com um gol do atacante Sandro Hiroshi. O Botafogo, alertado pelo Tocantinópolis, entra com pedido dos pontos na comissão disciplinar. Outras 6 equipes, Botafogo, Inter, Coritiba, Atlético Mineiro, Vasco e Guarani de São Paulo, também pleiteiam os pontos. Em outubro de 1999, o São Paulo perde os pontos do jogo contra o Botafogo pelas irregularidades na transferência do jogador do Tocantinópolis para o Rio Branco. Em 1999, novembro de 99 mais especificamente, Sandro Hiroshi é condenado a 180 dias de suspensão do futebol. Em abril de 2000, termina a suspensão do jogador. Então aí mais um resumo da história do jogador Sandro Hiroshi, o gato de 1999, que prejudicou o São Paulo em alguns jogos aí do campeonato, já que ele participou, vocês estão vendo aí gols do jogador Sandro Hiroshi, e isso interferiu também na classificação do Campeonato Brasileiro de 99 e também no Campeonato Brasileiro de 2000, pois clubes aí não aceitaram a queda para a Série B por conta disso. O caso do atleta Sandro Hiroshi, o jogador teve aí um problema com a idade, alterando o seu ano de nascimento, como nós vimos no vídeo aí anterior. Ele acabou sendo feita essa alteração antes de ele jogar pelo Tocantinópolis e ir para o Rio Branco de Americana, para que pudesse disputar aí, ele já visava disputar o Campeonato Sul-Americano pela Seleção Brasileira Sub-17. Então ele acabou fazendo essa alteração na idade, coisas que foi descoberta posteriormente, como nós vamos ver ainda nesse vídeo, no final da fase de classificação de 1999, quando houve uma confusão aí de um repasse de um dinheiro do São Paulo para o Tocantinópolis, clube formador do atleta, e o clube aí entrou na justiça contra o São Paulo, fez aí o embargue da documentação do atleta junto à CBF naquele ano, e com isso foi descoberto aí a alteração de idade dele também, mas não especificamente foi por isso que o São Paulo foi aí penalizado no Campeonato Brasileiro com a perca de 4 pontos. O São Paulo foi penalizado por outro motivo. Quem foi penalizado pela alteração de idade foi aí o jogador, que ficou 180 dias afastado dos gramados no Brasil e no mundo. Depois de toda a confusão aí, o Sandro Hiroshi acabou voltando a jogar futebol. Ele fez história, como nós vamos ver aí no vídeo, em times aí fora do Brasil, mais especificamente aí na Coreia do Sul, onde ele jogou por 2 ou 3 clubes aí. Nós vamos ver os gols aí do atacante Sandro Hiroshi.
encerrou a carreira no Rio Branco de Americana. Deu seguimento à sua carreira, mas ficou manchada aí a carreira do jogador por conta desses impasses aí judiciais do São Paulo com Tocantinópolis e a descoberta na adulteração de idade do atleta. Hoje o atacante Sandro Hiroshi, ele já encerrou suas atividades no futebol, encerrou sua carreira, é dirigente do Rio Branco de Americana. Por lá o pessoal gosta muito dele, é muito querido, exerce bem a função de dirigente do clube, mora na cidade de Americana e fora dos trabalhos do futebol, ele pratica esporte aí de tiro ao alvo, é um dos campeões da categoria de tiro ao alvo de 2017 até atualmente 2021. Então, já que entendemos aí um pouco da história do jogador Sandro Hiroshi, vamos agora entender um pouco sobre o Campeonato Brasileiro de 1999. As regras, regulamento, quem classificava para a Libertadores, quem caía para a zona de rebaixamento, quem disputava a seletiva organizada pela CBF daquele ano para ficar com mais uma vaga na Libertadores. Então, roda o vídeo aí para que você possa entender isso. O Campeonato Brasileiro de 1999 foi um campeonato disputado aí por 22 equipes. Na primeira fase, todos se enfrentavam contra todos, em pontos corridos, e os 8 primeiros classificados avançavam à segunda fase. As quartas de finais, semifinais e finais eram disputadas no sistema mata-mata, em até 3 partidas. Pulamos aí para a segunda fase da tabela, que é a zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo. Não eram rebaixados os 4 piores do campeonato de 1999, e sim os 4 piores somando uma média do Campeonato Brasileiro de 98 e de 99, independente de o clube ter vindo da Série B ou ter já ficado na Série A de 98 para 99. Era uma conta aí bastante complicada para que o time fosse rebaixado. Aí 4 times com pior média de pontos somados entre 98 e 99 caem para a Série B. E no slide a seguir vocês vão ver aí como era essa fórmula meio que complicada da CBF, mas que nós estamos aqui descomplicando para você. Aí a fórmula, os pontos do Brasileiro de 98 mais os pontos do Brasileiro de 99 dividido por 2. Vai-se lá entender aí a conta da CBF. Ao invés de 98, em 99 eram ofertadas 4 vagas. Em 98 eram 2, em 99 4 vagas para a Libertadores. O campeão e vice do Brasileiro de 99, o campeão da Copa do Brasil de 99 e o campeão de uma seletiva disputada entre o terceiro lugar de 1999 até o 16º lugar. O campeão aí foi o Atlético Paranaense dessa seletiva. E aí o campeão brasileiro Corinthians, que fez uma ótima campanha nos 2 anos de 98 e 99, teve aí a participação de estrelas como Dida, Gilmar Fubá, Vampeta, Ricardinho, Kleber na lateral esquerda, Rincon, e o vice-campeão brasileiro aí que contava com Marques, que contava com o artilheiro Guilherme e Galo e o Veloso. Aí vocês veem imagens aí de partidas disputadas naquele ano do Campeonato Brasileiro, que foi um campeonato bastante disputado, apesar das polêmicas aí envolvendo o Sandro Hiroshi, sua adulteração na idade. Olha aí mais um golaço que vocês veem aí, Campeonato Brasileiro de alto nível aí, que teve mais uma campanha esplendorosa do Corinthians. Aí uma jogada do Marques, cruzamento na cabeça do Guilherme em jogo do Atlético Mineiro contra a Ponte Preta. E voltando a falar aí, olha só que golaço aí do Ronaldinho Gaúcho, aí atuava na época pelo Grêmio, golaço de falta do Gauchinho. Aí o nosso querido Alex Alves, que faleceu aí há alguns anos, mas que também fez um ano maravilhoso ali, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Outro golaço de Ronaldinho Gaúcho de falta, olha só como batia bem na bola o nosso querido Ronaldinho Gaúcho. Aí outro gol do nosso Alex Alves, aí colocando no cantinho o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio.
Voltando aí às polêmicas, não foi só a questão da adulteração da idade. Aí o Vitória, a gente não consegue falar sem lembrar do Vitória, que foi uma das surpresas daquele campeonato. Aí o Tuta, mais um dos artilheiros daquele ano aí, fez grande campanha o Vitória, chegando aí até as quartas de finais, sendo eliminado pelo Atlético Mineiro naquele ano. O Vitória que contava aí com jogadores como Fernando, o Meia Fernando, o artilheiro Tuta, aí o gol do Baiano de falta. Fez uma campanha maravilhosa aí o Vitória. O goleiro Fábio Costa também. Tá vendo aí imagens do Vitória na vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-2. Não foi só a questão da idade do atacante Sandro Hiroshi, mas também uma questão em que o time Tocantinópolis ele cobrava do São Paulo aí uma compensação financeira pela transferência do atacante, quando o São Paulo contratou ele do Rio Branco de Americana de São Paulo para o Morumbi. O Tocantinópolis ele queria aí uma compensação financeira, e por conta dessa compensação não dada na época pelo São Paulo, uma transferência lá de 2,5 milhões, o São Paulo não deu aí essa quantia para o Tocantinópolis, aí gols do São Paulo, enquanto a gente fala do caso. O Tocantinópolis aí barrou o passe do atacante Sandro Hiroshi na CBF. E por conta disso, o passe dele ficou ilegal. Não por conta somente da idade, que foi adulterada em um ano no documento, mas também gol do França aí pelo São Paulo que tinha França, Marcelinho Paraíba, já Rogério Ceni. E a questão da idade foi importante também, foi descoberto aí no final da primeira fase. E também a questão do dinheiro não depositado pelo São Paulo, que acabou barrando o passe do Sandro Hiroshi, o que culminou aí na perca de 4 pontos do São Paulo na fase de classificação, que não acabou atrapalhando o tricolor. Então, para que a gente possa entender um pouco da história do Campeonato Brasileiro daquele ano, vamos aí passar rápido pelas coisas que acabamos de falar e acabamos de explicar nesses vídeos, que é o caso do Sandro Hiroshi. Não foi justamente pela idade que o São Paulo acabou sendo punido em julgamento com a perca de 4 pontos, e sim pelo fato de o São Paulo ter comprado os direitos do jogador junto ao Rio Branco de Americana, e o Tocantinópolis aí quis ficar com uma parte desse dinheiro, porque era o clube formador do atleta. O São Paulo não passou uma quantia aí ao clube formador, que é o Tocantinópolis, lá de Tocantins, que o clube que revelou o Sandro Hiroshi, e o clube solicitou a CBF que embargasse o passe dele junto ao BID, que é o Boletim Informativo Diário. Sendo assim, o jogador ficaria em condições de jogo irregular. Dessa maneira, ele foi escalado para 16 partidas daquele campeonato. Ele disputou 16 jogos com a documentação dele junto à CBF. O Sandro Hiroshi não estava em plenas condições de jogo. Com isso, alguns clubes se sentiram lesados e solicitaram o ganho de pontos dos jogos na justiça, já que isso aconteceu já no finalzinho da fase de classificação do Campeonato Brasileiro daquele ano, que era disputado, como vimos no vídeo, numa fase de classificação e depois uma fase de mata-mata. Era diferente do sistema de pontos corridos disputado hoje. O Inter se sentiu lesado aí no empate de 2-2, ele conseguiu aí o ponto do empate e mais um ponto em julgamento. E o Botafogo, que foi goleado pelo São Paulo, inclusive com um dos 6 gols, o jogo foi 6-1 para o São Paulo sobre o Botafogo na primeira fase. Um dos 6 gols aí foi marcado pelo atacante Sandro Hiroshi. Então o STJD na época levou a julgamento e pegou os 3 pontos e entregou os 6 pontos para o Botafogo. Com isso, o São Paulo aí acabou perdendo 4 pontos. Alguns dizem, não é de maneira comprovada, isso é uma informação extra, né? Não é assim oficial, mas alguns dizem que o São Paulo, o presidente da CBF à época, o senhor Ricardo Teixeira, concordaram para que fosse manipulado esse julgamento, já que o São Paulo ele não seria prejudicado, isso não atrapalharia o São Paulo de passar de fase
para a segunda fase do Campeonato Brasileiro daquele ano, um mata-mata. Um julgamento, uma sentença. Considerando que o jogador Sandro Hiroshi do São Paulo não tinha condições de jogo, a comissão disciplinar aceitou o pedido do Internacional e impugnou a partida entre as duas equipes. A decisão desagradou os paulistas, que perderam o ponto conseguido no empate. E o Internacional ganhou apenas mais um ponto. Os dois clubes prometem recorrer ao Tribunal de Justiça Desportiva. Se houver um novo julgamento, ele pode levar até 2 semanas para ser marcado. É que a comissão disciplinar, como o TJD, infelizmente, tem sede no Rio, são as pessoas só do Rio de Janeiro. Em caso igual, o Botafogo ganhou 3 pontos, após ter perdido em campo por 6-1. Contra a decisão que favoreceu o Botafogo, o presidente do São Paulo diz que vai entrar amanhã na Justiça Comum. Isso aqui era a carta marcada, né? Nada impede esse negócio de justiça comum, é um direito que está na Constituição. Por mais que os juristas do esporte e os dirigentes da CBF apresentem argumentos para justificar as suas posições, é lamentável o que está acontecendo com o futebol brasileiro. O torcedor não está entendendo nada. O Botafogo, que perdeu, passou a vencedor do jogo com o São Paulo pela inscrição irregular do jogador Sandro Hiroshi e ganhou os 3 pontos. O Internacional, que empatou o jogo com o São Paulo, passou a quê? A empatante do jogo? Se o Inter tinha razão na reclamação, por que não ganhou os 3 pontos? As decisões estapafúrdias ameaçam desmoralizar o campeonato. O torcedor chega à rodada decisiva e nem sabe direito qual o critério para definir quem cai para a segunda divisão. E aí pode começar a desconfiar que são muitos os interesses por trás das decisões e que cada vez vale menos a bola na rede. São Paulo acabou na fase seguinte aí pegando a Ponte Preta e avançou até ser eliminado na fase posterior de semifinal. Portanto, aí essa perca desses 4 pontos não foram aí prejudicando o São Paulo nessa caminhada final. Por isso não teve paralisação do campeonato por causa disso. Só que outros jogos, já que foram 16 jogos e nós já estamos falando de 2, outros jogos do Campeonato Brasileiro tiveram solicitação desses times. Foi o caso do Gama, foi o caso do Juventude, clubes que acabaram por cair para a Série B naquele ano. Eles fizeram um pedido de julgamento também, pedido esse não acatado pela CBF na época. A mesma chegou para esses clubes e disse que eles demoraram um prazo para poder pedir o julgamento solicitando esses pontos aí, e acabou que esses clubes foram decretados como que cairiam naquele ano, no Campeonato Brasileiro de 1999. E um desses clubes foi o Gama. Ele não aceitou a queda. Ele caiu com 26 pontos, na mesma quantidade de pontos de outros clubes grandes que disputavam a Série A, só que era um sistema de disputa bem diferente. É um sistema, como nós ouvimos falar no vídeo anterior, um sistema de promédia, que você pegava os pontos do time no Campeonato Brasileiro do ano anterior, juntava com os pontos do Campeonato Brasileiro daquele ano, de 1999, independente do clube ter vindo ou não da Série A, da Série B do ano anterior, e fazia uma divisão para ver se o time seria rebaixado. Então, era a soma de pontos dos 2 anos. Então, por exemplo, o Corinthians foi campeão de 1998, sob a batuta aí de Marcelinho Carioca sobre o Cruzeiro. Seria muito difícil clubes como Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo fazerem 2 campeonatos ruins em 2 anos seguidos para poder ser rebaixado. Então era mais fácil os clubes que vinham da Série B, clubes que fizeram uma campanha mediana no Campeonato Brasileiro de 98, fazer também uma campanha ruim para ser rebaixado. Era um regulamento que favorecia os clubes grandes. Mas enfim, os times pequenos assinaram o campeonato, a disputa do campeonato, e aí deu essa confusão toda, porque o Gama ele entrou na Justiça Comum, não aceitou cair para a Série B, e a Justiça Comum deu um parecer favorável ao Gama. Com isso, a CBF ela desistiu aí de fazer o Campeonato Brasileiro de 2000. Esse já é tema para outro vídeo, pois o Gama ele disputou sim o Campeonato Brasileiro, a Série A de 2000, já que o Clube dos 13 aí assumiu o Campeonato Brasileiro de 2000, criaram-se aí a Copa João Avelange, reunindo times de divisão A, B, C e D.
e todos puderam disputar um campeonato grande, inchado, mas que acabou dando tudo certo. O campeão de 2000 acabou sendo o Vasco da Gama, e clubes foram beneficiados aí, como o Gama, como o Juventude, Paraná, clubes que caíram de divisão em 1999, em 2000 disputaram a Série A e já voltaram aí disputando já o Campeonato Brasileiro de 2001, já que a CBF não quis procurar confusão com ninguém e realizou um Campeonato Brasileiro de 2001 com muitos clubes, e colocou aí esses clubes que tinham caído em 1999 junto. Inclusive aí tem outro assunto para outro documentário, que seria a mágica que o Fluminense fez, já que estava disputando em 1999 a Série C, e em 2000 já disputou a Série A, não pagou a Série D, digamos assim, e em 2001 já apareceu jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então esse é o documentário, o primeiro documentário do canal Léo Esporte. Espero que você tenha entendido aí mais ou menos o que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1999. Um Campeonato Brasileiro à parte aí as confusões, mas que foi disputado de maneira bem legal. Teve clubes aí como Vitória, que nós mostramos aí nesse documentário, que foi assim uma surpresa naquele campeonato. Tinha aí jogadores bastante talentosos, como o meia Baiano, como o meia Fernando, como o centroavante Tuta, e o Corinthians, né, que já tinha feito um campeonato esplendoroso em 1998, fez outro campeonato ótimo em 99, tinha jogadores aí como o meio, com Vampeta, com Rincon, centroavante como o Luizão, tinha Edilson, que estava em ótima fase também, e o Galo, a gente não pode deixar de destacar o Galo, que foi vice-campeão brasileiro daquele ano. Tinha o goleiro Veloso, que tinha vindo do Palmeiras, feito ótimas passagens, a ótima passagem no Palmeiras. Tinha Guilherme, artilheiro, Marques, Belete, quer dizer, um time já que tinha vindo em formação de anos anteriores, do Campeonato Mineiro daquele ano, tinha ganho o Campeonato Mineiro de 1999 e pôde fazer aí na final, frente ao Corinthians, eliminou o Vitória nas quartas de finais daquele ano. O torcedor baiano lembra aquela eliminação doída, ali Vitória vinha tão bem no campeonato, surpresa no campeonato, mas acabou sendo eliminado nas quartas de finais pelo Galo. Então espero que vocês tenham gostado desse documentário aí, explicando um pouco da confusão no Campeonato Brasileiro de 1999. Vão vir outros documentários aí mostrando outras coisas que aconteceram no futebol brasileiro, em outras competições, talvez Libertadores, a gente vai pesquisar direitinho aí. Então muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não esqueçam aí de assinar o botão vermelhinho do nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações, deixe aí um comentário sobre os nossos vídeos, sobre o nosso documentário. Então fiquem na paz e tchau, tchau.